Então, gente, dando início aqui à nossa aula de processo e também nós vamos dar início à aula de litisconsórcio. Inclusive, está bem aqui, o litisconsórcio, gente, é uma parte do processo, mas eu decidi que seria melhor deixar num módulo separado, pelo menos na questão do GES. Os dois vão ser abordados na mesma aula, claro, mas vão haver as suas diferenciações. O processo a gente já começa, né? A questão da conceituação que a gente tem. A gente tem o conceito intrínseco e extrínseco. O intrínseco é a relação jurídica entre o autor, o juiz e o réu, para a gente acertar, certificar, realizar ou acautelar o direito que está sendo discutido na demanda. A forma extrínseca, o processo é considerado como um meio. Ele é o caminho, por assim dizer, para a gente ter o nosso direito material cautelado. Agora, a gente tem o ponto mais importante do módulo de processo, do processo em si, excluindo, é claro, a questão do litisconsórcio, mas, entendam, é do mesmo conteúdo. Enfim, são os pressupostos e os requisitos. Nós temos requisitos de existência, validade e eficácia. E eu quero que vocês se mantenham muito atentos quando vocês forem estudar pela doutrina. Por quê? Porque tem certas doutrinas que falam uma coisa completamente diferente da outra. Eu, por exemplo, fui estudar uma doutrina dia desses, e tinha requisitos e pressupostos que eram colocados como pressupostos de eficácia, mas que faziam mais sentido na caixinha da existência, por exemplo. Então, vocês se atentem bem e se mantenham ligados em relação a isso, tá? Porque é realmente uma coisa um pouco confusa. Eu considerei aqui o que eu vi principalmente, né? Enfim, vamos lá. Pressupostos de existência, eles tratam da existência do fato jurídico, que é o fato relevante ao direito. Por exemplo, uma criancinha comprando um lanche na cantina não é considerado um fato jurídico, é meramente um fato. Por quê? Porque não tem todo um aspecto voltado ao direito. Agora, se houvesse alguma questão, por exemplo, de saúde, vamos dizer assim, se a criança passasse mal e houvesse toda uma situação de investigação, talvez aí a gente poderia falar de um fato jurídico. Porque é uma situação de saúde, que a criança teve um problema, que certamente, se não com toda certeza, vai haver alguma situação de processo. Se não houver um acordo, né? Enfim. Questão de validade. A gente fala de conformidade do que é feito e com os dispositivos que regulam o que é feito. Por exemplo, a gente realiza esse fato aqui, mas será que esse fato é válido? Será que ele está de acordo com o que tem que estar? Se ele está tudo certinho, de acordo com o nosso ordenamento? E os de eficácia, que são os efeitos gerados. Eu pratiquei esse ato jurídico, ele tem essa validade e ele tem essa eficácia. Inclusive, aquela situação da escada, até desenhei aqui, né? Que eu acabo. Eu esqueci o nome é uma teoria que eu acho que, se não me engano, a gente vê no começo do curso do direito, mas infelizmente eu não me lembro o nome. É a questão de se a gente não pode verificar a eficácia de um fato jurídico se o fato jurídico não existir, por exemplo. Eu não posso checar a validade de um fato jurídico que não existe. Entendem? Enfim. Você tem que. Resumindo, você tem que pegar esse degrau para chegar nesse e assim, e subsequentemente assim acontece. Agora vamos para a existência. A gente tem esses três aqui. A existência de uma demanda a ser discutida em juízo, órgão de investido de jurisdição e uma citação. Voltando para aquela questão da existência, eu acho que ninguém aqui conseguiria imaginar um processo existindo sem nenhum desses aqui. Por exemplo, a existência de uma demanda a ser discutida em juízo. Alguém imagina um processo sem uma demanda ou um órgão investido de jurisdição? Essa questão do órgão investido de jurisdição, inclusive, é porque existem certos órgãos que eles praticam vamos tentar aqui resolver essa situação. Não são órgãos investidos de jurisdição, não são órgãos, por exemplo, voltados à mediação e conciliação. O exemplo que a gente vê na doutrina é o exemplo de um líder religioso que ele tenta resolver a situação entre as partes. O que ele está fazendo não é um processo, não se constitui como processo. O que acontece ali seria uma situação de uma resolução informal, vamos dizer assim. E a citação, é claro, importantíssima para o processo, porque, né,
não se tem o processo sem o réu. Tem que ter autor, réu, juiz, e assim vai. Enfim, tudo certo aqui. Aí vamos lá. Pressupostos de validade. Esse daqui é a maior quantidade, viu? Então, essa questão dos pressupostos de validade, eles existem por quê? Porque se eles não estiverem lá, os requisitos de validade, o que é que acontece? O fato jurídico, no caso o processo, vai ser considerado nulo. Aí nós temos aqui competência e imparcialidade. É claro que a gente entende a questão da imparcialidade. Competência, a gente fala aqui da competência absoluta, tá? Se mantenham bem atentos a isso. Inclusive, eu coloquei aqui por escrito só por uma questão assim, de certeza. Por quê? Porque competência absoluta, a gente tem aquela questão da nulidade do processo. Ele é nulo. Mas em questão de incompetência no caso, né? Incompetência relativa, a gente volta àquela questão da prorrogação de competência, que é simplesmente o juízo que era originalmente incompetente torna-se competente para essa causa, para essa demanda. Nada muito complicado. Citação válida, porque a gente tem que citar o réu, mas a citação precisa ser válida. Capacidade processual e capacidade de ser parte, essa questão toda que a gente tinha falado em relação à ação. Capacidade postulatória, que é a capacidade do advogado, né? Que é mais uma questão técnica, não só advogado, é claro. O Ministério Público também tem capacidade postulatória. E a petição inicial apta, porque não adianta muito a gente ter uma demanda sendo colocada lá, se ela não for apta para, né, para produzir todos os efeitos necessários. Enfim. Agora a gente vai para os pressupostos negativos. Aqui, ó. Os pressupostos processuais negativos, gente, eles são coisas que não podem existir ou ocorrer para que o processo seja válido. O que a gente tem aqui? Abuso do direito de ação, que geralmente acontece quando a parte entra em... eu vou falar assim, pessoa A, ela abre o processo, ela larga o processo e não se manifesta mais. Aí o juiz simplesmente deixa. Beleza, acabou o processo, sem resolução de mérito, porque a parte decidiu não se manifestar mais. Aí essa pessoa faz isso outra vez e, de novo, ela larga o processo. De novo, sem resolução de mérito. E aí, por uma outra vez, ela vai lá e faz. Eita. Perdão. Aí ela vai lá outra vez e faz essa mesma coisa de entrar com o processo e depois abandonar. Nessa terceira vez, a gente considera... Eu coloquei aqui desse jeito como se fossem 3 strikes. Você não pode mais fazer isso. Você, é claro, como falando dessa pessoa A como autor. Se a pessoa B, que for o réu nessa situação, chegar lá e quiser fazer alguma coisa, é claro que a pessoa A vai ter o direito, né, de se defender. A gente tem a questão da defesa, do contraditório, tem que ser mantido. Mas, como autor, ela não pode mais fazer essa demanda mais de novo. Uma situação de, você já abandonou esse processo 3 vezes, o que é que você quer fazer aqui? Você já largou esse processo 3 vezes. Você teve oportunidade de resolver essa situação em 3 vezes, mas você não fez. Enfim. Litispendência. Essa daqui é a mais legal. Que eu considero, pelo menos. Litispendência. Vocês estão vendo aqui, seriam 2 petições, uma igual à outra, correndo ao mesmo tempo em juízo, tá? Seria uma situação de, eu abro esse processo aqui e eu abro esse processo em outro momento, e os 2 estão correndo ao mesmo tempo. Isso é litispendência. Você não pode ter essa situação. Porque vai para um juiz, esse caso A vai para o juiz Y e vai para o juiz Z. Se os 2 tiverem uma decisão que vai de confronto, a gente tem, né, um problema em relação às sentenças. Porque a quem a gente vai seguir nessa situação? Quem se manifestou aqui? Situação? Mas a gente tem aquela questão, né, do juiz prevento, que considera juiz competente, o primeiro a se manifestar nessa situação. Enfim, não é o primeiro a se manifestar, é o primeiro a receber. É alguma coisa... É o primeiro a receber, Convenção de arbitragem, é claro que a gente tem um método heteronormativo de composição, né? Enfim, a gente tem a preempção, que é a negligência, que é só largar o processo, tipo, largar mesmo, sem fazer nada. Mas esse, no caso, estaria correndo, e a coisa julgada material. Inclusive, esse é um ponto bem interessante que eu queria só trabalhar com vocês. Não tem tanto a ver, assim, com nossa matéria, mas no futuro vai ser bom para vocês. Especialmente quem quer trabalhar na área de família. Por quê? Porque quando a gente fala de pensão, por exemplo,
a gente fala de coisa julgada formal. Coisa julgada formal é aquela coisa que pode ser revista a qualquer momento. Nessa situação de pensão, seria quando a necessidade da criança muda ou a necessidade ou a condição dos pais muda, por exemplo. Porque a coisa julgada material, ela é, vamos dizer assim, ela seria uma coisa fixa, vamos dizer assim, uma rocha, entre aspas, né? Enfim. Mas a coisa julgada formal, nessa situação de pensão, ela seria uma coisa que poderia ser revista a todo momento em que houvesse mudança na condição dos pais ou dos filhos. Então quando vocês forem aqui se interessar por direito de família, e também porque vocês vão fazer essa matéria em algum momento do curso de vocês, então fique ciente, tá? Enfim, vamos pro treinamento aqui. No Brasil, as pessoas casadas sofrem uma restrição de sua capacidade para propor determinados tipos de ação, de maneira que sua capacidade precisa ser integrada pelo consentimento do cônjuge, que outorga o Shoria ou marital. De novo, a questão de direito de família, inclusive, o Shoria é a autorização da esposa, marital é a autorização do marido. A restrição recai nas ações que versam sobre o direito real em bem imóvel. Sempre bem importante essa questão do bem imóvel quando a gente trata dessas circunstâncias, porque é toda uma outra diferenciação, né? Enfim. Se não seja trazida a outorga do cônjuge, não haverá plena capacidade, faltando o pressuposto processual de, a gente tem aqui, item A, eficácia, que enseja a inexistência processual, item B, validade, que enseja a ineficácia processual, item C, eficácia, que enseja a ineficácia processual, e item D, validade, que enseja a nulidade processual. Eu vou só beber uma água aqui. No caso, gente, é o item D. Porque é uma questão de capacidade. Vamos ver aqui? Ó, capacidade processual e capacidade de ser parte. É uma falta aqui importantíssima, né? Embora a gente seja realizado, se torna nulo. Inclusive, nós temos aqui fundamentação do nosso CPC. Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Que é, não tem nenhuma... Basicamente, não tem conversação não tem conversa entre os bens um do outro. E aqui a gente tem o artigo 74. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo ou quando lhe seja impossível concedê-lo. A gente tem aqui, parágrafo único, a falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Enfim, indo para a próxima questão. A doutrina majoritária atual, com base no disposto no Código de Processo Civil, classifica os pressupostos processuais como positivos ou negativos, sendo os positivos divididos em pressupostos de existência e de validade. Sobre o tema, considerando o entendimento doutrinário, são pressupostos. Item A, negativo de validade, inexistência de preempção, litispendência e coisa julgada. Item B, positivos de existência, legitimidade processual, citação e jurisdição. Item C, positivo de validade, demanda, capacidade postulatória e compromisso arbitral. Item D, positivo de existência, compromisso arbitral, citação válida e competência. E o item é positivos de validade, jurisdição, demanda e legitimidade processual. No caso, a resposta aqui é item A, negativos de validade, inexistência de permissão, litispendência e coisa julgada. Inclusive, eu tenho aqui a questão aqui. Vou fazer uma alteração, inclusive, aqui depois, perdão. Enfim, só ajustar isso aqui. Vamos lá. Agora, findado o conteúdo de processo, a gente vai pro que eu considero o meu preferido. Eu considero o litisconsórcio das nossas matérias uma das melhores, porque eu pessoalmente considero bem divertida. Inclusive, quando a gente trata de litisconsórcio, gente, vem fortemente uma questão mais de classificação. Inclusive, a maior parte das questões que eu vou colocar para revisão vão ser de classificações de litisconsórcio, tá? E eu vou falar para vocês, esse é um conteúdo bem em relação à classificação. Esse é um conteúdo muito bom, muito tranquilo. Ele é um dos mais tranquilos, se não o mais tranquilo que a gente tem. Vamos lá. O que é o litisconsórcio? O litisconsórcio, gente, é caracterizado pela presença de duas ou mais pessoas em um ou em ambos os polos do processo. Pode acontecer
de estar só no polo ativo, que é o polo do autor, só no polo passivo, que é o polo do réu, ou em ambos os polos, o que a gente consideraria um litisconsórcio misto. Enfim, vamos lá pro quando a gente já admite o litisconsórcio, porque, né, é claro, não se pode fazer as coisas de qualquer jeito. A gente tem regras aqui que a gente tem que seguir, e a gente tem aqui o artigo 113 para falar pra gente. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativo ou passivamente. De novo, ativo, autor, passivamente, o réu, quando, inciso 1º, entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Inciso 2º, entre as causas houver conexão pelo direito ou pela causa de pedir, pelo pedido, perdão. Aí, inciso 3º, ocorre afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Basicamente, aqui a gente tem, de forma resumida, o elo que coloca todo mundo ali. É uma razão pela qual essas pessoas têm uma comunhão de direitos, obrigações ou um ponto em comum. Enfim. Aí nós temos aqui os dois parágrafos. Aqui, ó. O primeiro. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo, gente, facultativo. Mantenham-se atentos aqui a facultativo. Quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou cumprimento de sentença. Isso aqui, gente, é uma situação em que as pessoas estão nesse processo porque elas querem, em litisconsórcio porque elas querem, tá? E aqui a gente está falando que essa questão pode ser alterada a qualquer momento do processo. E tem um motivo, né? Esse motivo aqui que é comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou cumprimento de sentença. Isso daí, gente, não tem um número em específico. Vai depender do caso concreto, vai depender do juiz, do que for sendo pedido, da complexidade do caso, né? Vai depender, resumindo, né, vai depender do caso concreto. Então, se mantenham atentos nessa situação, mas é claro, para quem quiser ser juiz ou advogado, claro, porque é um ponto importante que a gente tem que se atentar. Aí a gente tem aqui, ó, parágrafo 2º. O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Tá bom? De novo, só aqui facultativo. Enfim, continuando. Como podemos classificar? Essa aqui é a parte mais tranquila. Quanto à posição, temos aqui, ó. A gente tem o passivo, o ativo e o misto, que eu tinha falado para vocês. No polo passivo, o litisconsórcio ocorre no polo passivo, que é o polo do réu, que a gente chama aqui. Como vocês podem ver, tem duas pessoas aqui. E aqui tem só um autor. O ativo ocorre quando o litisconsórcio ocorre no polo ativo. É uma coisa bem autoexplicativo nesse caso. O que poderia dificultar mesmo nessa situação seriam as denominações. Porque a gente está acostumado a falar autor ou réu e não polo ativo e polo passivo. Então, eu já deixei aqui escrito para, né, a gente lembrar. Aqui o polo ativo com 2 autores, polo passivo com um só réu. E o misto, em que ambos os polos têm litisconsórcio. Aqui 2 autores e 2 réus. Quanto ao momento da formação, a gente tem inicial ou incidental e também chamada de ulterior, nesse caso aqui. Vai depender da questão também. Enfim, a inicial ela ocorre quando a formação do litisconsórcio ela é pleiteada logo na petição inicial, na contestação ou na reconvenção. Depende da situação, né? Porque eu acho que eu poderia ter reduzido isso aqui para pleiteada em peça processual, porque funcionaria nessa situação. Enfim. Incidental ulterior, ela ocorre quando o litisconsórcio não é indicado nessa peça processual. Ele vem depois. Já foi entregue a petição, a contestação, a reconvenção, aí chegou depois o litisconsórcio. Quanto à obrigatoriedade da formação, gente. A gente tem aqui obrigatório, que decorre de imposição legal, e a não participação das partes pode acarretar em nulidade processual. Inclusive, a gente tinha até falado isso naquela questão lá do casamento, da questão de processo, e facultativo, que é por deliberação das partes. É claro, o 113 tem que ser, né, respeitado nessa situação, porque não faz sentido uma pessoa que não estava ali, tá ali sem motivo fazer parte de um litisconsórcio.
Aí, em regra, a gente não desfaz, sendo, é claro, de novo, preenchidos os requisitos do 113. E a depender da situação, de novo, pode ser diluído, como fala o parágrafo 1º. Mas, é claro, o juiz tem que fundamentar essa situação. Ele teria que chegar lá e falar, então, eu acho que é melhor, né? Falando assim de uma forma mais informal. Ele chegaria e falaria, então, eu tô achando que tem muitos litisconsortes. Isso vai prejudicar o cumprimento da sentença por conta disso, disso e disso. E aí eu acho que a gente devia dissolver esse litisconsórcio. Enfim. Uniformidade da decisão. A gente tem simples e unitário. Inclusive, essa questão de simples e unitário já foi uma situação que... É uma situação que pega um pouco, é meio pegadinha essa questão, tá? Então fiquem atentos, porque a gente costuma ver uma confusãozinha nos termos. Aí a questão simples, a sentença vai ser prolatada de acordo com a situação de cada litisconsórcio. Por exemplo, a sua situação teve esse mesmo fato, mas para você a coisa foi desse jeito, para essa outra pessoa foi dessa outra forma, e para esse fulaninho também foi de outra forma, que todos foram diferentes uns dos outros. Vai ser uma sentença com 3 decisões. 3 decisões para cada. Unitário é quando a sentença ela vai ser igualzinha para todo mundo. Não tem uma situação de, para você vai ser desse jeito, para você vai ser desse outro jeito. Não tem como nessa situação do litisconsórcio, dessa decisão unitária, tá? Enfim. A gente vai agora treinar. Eu acho que vocês pegam bem melhor quando a gente faz essas questões, especialmente litisconsórcio. Por quê? Porque a matéria é muito boa, é muito tranquila, mas a gente precisa treinar, principalmente porque a gente acaba se confundindo um pouco em alguns momentos. Aí a gente tem aqui, ó. O órgão do Ministério Público dotado de atribuição intentou a ação em que pleiteava a declaração de nulidade de um determinado casamento. Atenção aqui, nulidade de um determinado casamento. Atenção. Bastante atenção. Aí a gente tem aqui. Apreciando a petição inicial, constatou o juiz que o órgão ministerial havia incluído no polo passivo da demanda apenas um dos cônjuges, tendo se omitido quanto ao outro. É correto afirmar nesse quadro aqui. Item A. Há um litisconsórcio passivo, facultativo e unitário. Item B. Há um litisconsórcio passivo, facultativo e simples. E item C. Há um litisconsórcio passivo, necessário e unitário. Item D. Há um litisconsórcio passivo, necessário e simples. E item E. Não há litisconsórcio passivo, qualquer que seja a sua modalidade. Eu já adianto aqui pra vocês, gente, esse item E já tá errado, tá? Por quê? O órgão do Ministério Público dotado de atribuição intentou a ação. Então, o órgão do Ministério Público em questão, ele é o autor dessa situação. Então, não teria nem como, primeiramente, que se fosse a litisconsórcio, seria litisconsórcio passivo, porque o órgão do Ministério Público já é o autor. E essa questão de cônjuges é uma questão de nulidade de um determinado casamento. Gente, uma nulidade de um casamento, você não pode citar só um. Tem que citar os dois. Porque vai continuar um casado e o outro vai estar lá num casado, tá solteiro. Não tem como isso funcionar nessa situação. Aí a gente tem aqui o item C, a resposta. Item C, há um litisconsórcio passivo necessário e unitário. Por quê? Porque, de novo, são até então casal, né? Que não é mais um casal, por conta dessa nulidade. Enfim, eles... casal como polo passivo, estão lá no polo passivo, necessário porque, de novo, é uma situação de citação em que ambos estão, né, nulidade de um determinado casamento, e unitário, porque não vai ficar um casado e o outro solteiro nessa situação. E aqui a gente tem. Alegando padecer na época de incapacidade, Alexandre, representado por seu curador, intentou a ação em face de José e Paulo, pleiteando a declaração de nulidade do contrato com que com eles havia celebrado. A gente tem aqui. Nesse cenário, é correto afirmar que se está diante de um litisconsórcio. Item A. Passivo, facultativo e simples. Item B. Passivo, necessário e simples. Item C. Passivo, necessário e unitário. Item D. Ativo, facultativo e simples. Item E. Ativo, facultativo e unitário. E a gente tem aqui resposta passivo, necessário e unitário. Por quê? De novo. O Alexandre, ele é o autor. José e Paulo são os réus. A gente tem aqui necessário, porque ele fez, né, o contrato com ambas as partes. Cadê aqui?
pleiteando a declaração de nulidade do contrato que com eles havia celebrado. Os dois estavam aqui. E unitário, porque se ele queria a nulidade do contrato, então faria sentido. Se nesse mesmo contrato está considerado nulo por falta de capacidade, né? Então vai ser considerado nulo para todos. Enfim, é isso. Como eu falei, é um assunto bem tranquilo. Eu pessoalmente sugiro para vocês, gente, façam o seguinte, ó. Grifem as palavras que vocês estão fazendo nas questões de litisconsórcio. E se quiserem e puderem, desenhem um pouquinho até. Desenhem um tracinho, coloquem as partes de um lado, o polo passivo, o ativo de outro, né? Enfim. Façam o que for mais tranquilo para vocês. Mas enfim, é isso. E, bom, tchau.